Olá, eu espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma Escola de Servos. Hoje é a aula 7, o temor do Senhor, o segredo para conhecer Deus na intimidade. Lá em Eclesiastes 12:13 fala assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Imagina a cena, você conversando com um amigo e querendo atrair a atenção dele, e ele não olhando para você, não te olhando no olho, desviando a atenção, desviando o olhar, e você continua tentando falar com essa pessoa, tentando contar uma história para ela, e ela com dificuldade ou não dando atenção para você. Ou você indo até um vizinho para visitar ele, né, lá tocando a campainha, né, com toda a animação, e aí ele olha assim para ti: nossa, você aqui de novo? O que você quer? Né? Você vai sentir vontade de visitar essa pessoa novamente? Você vai querer contar mais alguma história, contar mais algo que é importante para você, para aquele amigo que não te deu atenção? Eu creio que não. Imagina Deus. Sabe? Imagina Deus. Aqui fala assim: pois bem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nunca vai se manifestar em um lugar onde ele não recebe a devida honra e reverência. Existe um trecho do livro O Temor do Senhor que fala assim: o mestre de toda a criação não irá falar quando a sua palavra não é respeitada, o bastante para ser ouvida com atenção. Se você tem tratado a Deus, se você tem tratado o que Deus chama de santo como coisa comum, se você tem vivido com uma atitude irreverente para com as coisas de Deus, você deve se arrepender diante de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Tiago 4,18 fala sobre isso. A glória é transformada. No Antigo Testamento, a gente viu o povo do Egito fazendo um bezerro de ouro. Né? Eles lá reúnem todo o ouro que tinham, fizeram um bezerro e adoraram aquele bezerro, adoraram aquele Deus. Eles foram um pouco mais além. Eles chamaram aquele bezerro, chamaram aquela estátua de o Deus de Deus, chamaram de Jeová, o Deus provedor. Como eles fizeram isso? Eles viveram por muito tempo na influência de pessoas que adoravam a outros deuses, pessoas que adoravam estátuas, pessoas que adoravam animais, faziam estátuas de animais e ali adoravam animais. A imagem dela, quanto a Deus, quanto a essas pessoas, era algo que elas simplesmente podiam ver e queriam uma referência desse Deus. Olha o que elas chamaram de o Deus vivo. Olha o que eles chamaram de o Deus dos deuses, o Deus da provisão. Olha bem, o Deus que tirou eles do Egito. Né? E eles estavam chamando aquela estátua, chamando aquele ídolo, aquele bezerro de ouro como o Deus dos deuses, né? O Deus provedor. A igreja dos tempos modernos, ela está cercada de uma cultura que adora o homem. Por isso a gente tem servido a Deus a imagem do que nós temos feito. Qual a imagem que a gente tem de um Deus? Porque muitas pessoas têm adorado a homens, não têm buscado a adoração a Deus. E criam e linkam essa imagem desse homem, linkam essa imagem desse Deus que elas adoram ao Deus verdadeiro. Lá em Romanos 1, 20 e 21 fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus é assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. Romanos 1, 23. As pessoas reconhecem Jesus como Senhor Salvador, Senhor Curador, Senhor Libertador. Chamam Deus de amigo muitas vezes para justificar os erros. Ah, Deus é meu amigo, Deus é meu brother, né? Deus é o meu Senhor e Ele está comigo. Então vou fazer isso aqui porque, poxa, eu sou amigo de Deus, Ele vai entender.
né? Muitas vezes a gente até comete alguns erros com os nossos amigos, né? Fala, pede desculpa, tá tudo bem, vamos sair de novo, vamos fazer a coisa de novo. Mas a gente muitas vezes está usando esse atributo para justificar os nossos erros. Deus me entende, né? Afinal de contas, ele é meu amigo. Deus vai me entender, afinal de contas, ele é meu, né, meu chegado. Deus, né? Jesus, meu Deus, né? Olha isso. E Deus Deus é meu amigo, ele entende meu coração, ele conhece meu coração. Que isso, olha bem. Muitas vezes esses comentários estão simplesmente linkados por uma justificação de um erro. Estão desobedecendo a palavra de Deus. Com os lábios até honram a Deus, com os lábios até vivem a palavra, mas as atitudes não estão linkadas com o que o lábio declara muitas vezes. Né? Mas o seu temor para com ele é ensinado por mandamento dos homens. Olha só. Filtram as palavras, atrai o que é de lhe interesse. Eu vou fazer isso aqui, né? Pô, veja bem, isso aqui é legal, essa palavra é legal, né? O Deus que vai me levar além, o Deus que vai me honrar, o Deus que vai fazer na minha vida. Por quê? Porque, né, isso aí levanta meu ego, isso é uma coisa boa para mim, o Deus que vai derramar bênçãos para minha vida. Então eu vou linkar a palavra, eu vou linkar as coisas de Deus com as coisas que são bons para mim, né? Muitas vezes, preto no branco com os outros e cinza com as nossas atitudes. Olha só como muitos cristãos às vezes têm caminhado nesse caminho. Não, peraí, o erro do meu irmão lá é pau, pedra é pedra. Se fez que tá como está na palavra, tem que ser julgado como está a palavra. Se não fez, não tem que fazer. Aí, não, mas quando é com a gente, veja bem, né? Deus é um Deus de amor, Deus é amigo, né? Deus é um Deus que me ama incondicionalmente, não é bem assim, né? Usa a palavra para justificar os erros, para justificar muitas vezes a não entrega total a Deus. Chama paizinho do céu, né? Meu paizinho do céu, vai até Deus como meu papai, meu paizinho, né? Pede as coisas para ele como um filho mimado, e se não recebe, ou se as coisas não acontecem como a expectativa que gerou, já fica como um filho rebelde. Né? Porque simplesmente linka Deus como um Deus provedor, como um paizinho que dá as coisas a hora que quer, como quer e da forma que quer. Né? Essas coisas muitas vezes estimulam os cristãos, estimulam nós a termos uma vida egoísta. Eu quero um Deus que dá, eu quero um Deus que faz, eu quero um Deus que tem. Né? E se não fizer conforme a minha expectativa, não está bem legal. Né? Segundo ponto, a graça distorcida. Lá em Timóteo 3, 1, 4, aconselho a ler isso depois, fala sobre o que nós estamos vivendo no dia de hoje. E esse termo que a igreja, que as pessoas iriam ficar ser arrogantes, orgulhosas, que as pessoas iam apenas pensar em si mesmas, que apenas tinham que pensar no seu dinheiro, né? Seriam desobedientes à palavra, seriam ingratas. Esse trecho não é para o mundo. Esse texto não é para as pessoas, somente para as pessoas da sociedade. O mais impactante é que Paulo está falando para a igreja, para nós. Né? A verdade sombria de Paulo é que não está descrevendo a sociedade que fala, mas sim a igreja. Ele prossegue, lá no continuação do versículo 5, a parte A, eles agirão como se fossem religiosos, mas rejeitarão o poder que poderia torná-los semelhante a Deus. Que poder é esse? É a graça. A graça de Deus pode nos tornar, pode nos aproximar. Se nós vivermos a essência da graça de Deus, ela nos aproxima de Deus. A própria graça, ela que nos faz vivermos o extraordinário de Deus. E muitas vezes as pessoas têm distorcido a graça de Deus. Durante muitos anos, a graça ela tem sido pregada, assim, tem sido enfatizada a graça, né? A bondade de Deus, né? O quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é gracioso, e realmente Deus é bondoso, e realmente, né, a graça de Deus ela é abundante, mas muitas vezes tem focado somente na graça, e temos esquecido o temor do Senhor, e temos esquecido de viver o temor do Senhor.
né? Estão dando muita mais ênfase à graça de Deus, né? E o poder de Deus é revelado nas nossas vidas através da sua graça. Né? No temor do Senhor persevereis, sereis zeloso e apaixonado todo dia. Provérbios 23:17. O equilíbrio entre o amor de Deus e o temor de Deus que vai fazer com que a gente experimente o extraordinário dele. O equilíbrio disso, não somente a graça, e não somente que temos que temer a Deus, se não fizer isso, se não viver de uma forma assim, as coisas não irão acontecer. Não, equilíbrio. A graça, ela nos capacita a vivermos o equilíbrio, o temor do Senhor e viver os atributos da graça, o que a graça nos proporciona, né? Existem muitas vezes, considerando a graça, dando uma desculpa para os erros. Afinal de contas, eu estou vivendo na graça, Deus me entende, Deus conhece meu coração, veja bem, né? E estão dando desculpa à graça. Ela não é uma desculpa, ela tem que servir para nos capacitar. A graça que nos vai dar poder, a graça que nos vai dar capacidade, a graça que vai nos dar o poder para experimentarmos e vivermos o extraordinário de Deus, né? A graça não é um cartão de crédito limitado. Peguei, pum, green card dos céus, né? Pum. Peguei de novo, tum. Errei, não fiz como tem que ser feito. Vou passar o cartão novamente. Não. A graça não é um cartão de crédito para justificar os nossos erros todas as horas, né? Essa falta de equilíbrio faz que nós achamos os nossos erros muitas vezes normais e colocamos na conta da graça a bondade de Deus. Olha só, como comentei, usa a graça como se fosse um cartão de crédito limitado, né? Algo importante sobre a graça, vou ler para vocês. Embora a graça nos cubra, ela não é apenas uma cobertura. Ela vai muito além disso. A graça nos permite e nos capacita a vivermos uma vida de santidade e de obediência à autoridade de Deus. O escritor de Hebreus nos exorta: retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12:28 fala sobre isso. Temer os homens e temer ao Senhor. Temer aos homens. A gente fica aquela coisa, né? Simplesmente a tua referência é um homem. Tu está servindo aquela pessoa somente. Sabe? Fica alarmado, impressionado, apavorado, desconfiado ou temeroso diante de homens mortais. Pessoas, aquela pessoa, aquela autoridade, aquele líder, aquele pastor, aquele teu líder de ministério, meu Deus do céu, se não fizer assim, se não fizer assado, eu vou desagradar aquela pessoa, eu até talvez vou desagradar a Deus não fazendo isso para aquela pessoa, e teme aquela pessoa acima de qualquer coisa. Pessoas que temem a homens, elas não sabem a sua identidade em Deus. Então, se você muitas vezes está muito mais focado no homem, talvez você não sabe quem você é em Deus. Se desejarmos o louvor dos homens, teremos o homem, se teremos do homem, serviremos ao homem, porque servimos aquilo que tememos. Ou seja, se eu quiser agradar a homens, eu vou ter o louvor de homens. Se eu quiser agradar a Deus, eu tenho que servir a Deus, temer a Deus, né? Temor do Senhor inclui respeito, reverência a Ele, mas não limita a isso. Somos ensinados a temermos na sua presença. O santo temor dá a Deus lugar de glória, de honra, de reverência, ações de graça, louvor a Ele e o louvor a que Ele merece. Olha só, temer a Deus não é dar o que a gente quer dar para Ele, não é dar o que cabe a nós, simplesmente cabe a nós dar, não, é dar o que Ele merece. Independe, nós temos que temer a Ele e dar o que Ele merece, é honra, é glória, é louvores, né? Olha a diferença. Um exemplo a gente leu na Bíblia, Ananias e Safira, eles desonraram a Deus,
né? Eles não honraram a Deus com a atitude deles de quando foram lá vender o seu bem e desonraram a Deus falando que foi um valor e era outro, né? O coração deles não estava em Deus. Eles desonraram a Deus com a atitude deles, né? Provérbios 16:6 fala assim: pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Olha só, né? Temer a Deus faz com que nós não desejamos o mal. Temer a Deus faz com que nós não procuramos o mal. Temer a Deus faz com que nós não vivemos o mal. De nada vale sacrificarmos, de nada vale fazer as coisas de forma, né, natural, as coisas que têm que ser feitas naturalmente, se não temermos a Deus. Deus sim quer fazer de nós provedores, Deus sim quer levantar pessoas que sejam colunas financeiras, colunas de provisão, mas de nada vale isso se nós não temermos a Deus. Levítico 10:3 fala assim: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Deus não mudou, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo Deus sempre, né? Não podemos tratar levemente o que Ele chama de santo. Não é porque as coisas hoje estão mais acessíveis, a modernidade, o conhecimento, a acessibilidade está mais acessível, né? A gente muitas vezes, não, mas esse Deus que está na Bíblia é porque era para aquele tempo, as coisas eram mais difíceis, né? As pessoas não tinham tanto conhecimento, né? Hoje nós temos a graça, então as coisas estão um pouco mais relevantes, um pouco mais fáceis hoje. Não, Deus é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus que deu uma experiência para Paulo, é o mesmo Deus que se manifestou a Moisés. Esse é o mesmo Deus, sabe? No final do livro, ele conclui que toda questão de vida se resume em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É outra pessoa que fala sobre isso é Salomão, né? Salomão buscou sabedoria a Deus. Em Provérbios é um livro que fala muito sobre isso, mas no final, como eu li aqui agora, ele se liga que quando ele, né, caiu em tentação, casou com outras mulheres, deixou de servir a Deus, deixou de buscar, viver os princípios de Deus, e ele lá escreveu Eclesiastes. E nesse livro ele entende, né, que muitas coisas são vaidades, né, e o temor ao Senhor é o princípio de tudo. Então, porque ele perdeu o temor ao Senhor, as coisas aconteceram no final da vida dele, né? Ele deixou de viver os princípios, ele deixou de buscar Deus, ele casou com mulheres que não serviam a Deus, ele serviu outros deuses. Mas por que isso? Porque ele perdeu o temor do Senhor. Ele tinha um relacionamento com Deus, né? Deus deu sabedoria. A Bíblia fala que não existiu e não vai existir pessoa tão rica, pessoa tão sábia como Salomão. Olha quem esse cara era. Mas porque ele perdeu o temor do Senhor, a presença de Deus saiu da vida dele, e ele teve um final não tão, vamos dizer, não tão abastardo em todos os sentidos como ele poderia ter, né? As bênçãos de temer a Deus. O temor do Senhor proporciona ao nosso coração receber respostas. Muitas vezes nós queremos respostas, nós buscamos respostas, e o temor, se nós buscarmos temer a Deus, as respostas virão em nosso coração. O temor do Senhor assegura que a grande bondade de Deus é abundante. Sabe aquilo que eu falei, que pessoas temem a homens muitas vezes porque não sabem quem são em Deus. E o temor do Senhor nos dá segurança, de que a bondade de Deus ela é real. Sabe? Muitas vezes, quando eu pegava ônibus, né, eu morava no bairro da Rodoviária, no bairro Tabuleiro, e eu ia para a escola de princípios de manhã no domingo. E eu acordava às vezes atrasado, né? Eu acordava em cima do laço, atrasado não, em cima do laço. Mas eu sabia que eu acho que era no 8h10, vinha a praiana, né? Então às vezes chegava 8h08, 8h07 no ponto de ônibus, né, na rodoviária. Mas eu ficava tranquilo. 8h15, 8h20, a praiana não tinha chego. Eu estava ali tranquilo, com a certeza de que ela viria. Por quê? Porque
Eu cheguei antes das 8h10 e ela não chegava, eu tinha essa clareza que ela não chegava antes das 8h10, né? E se atrasasse, independe. Eu ficava em paz. Eu sabia que eu ia conseguir chegar na escola na escola de líderes, me perdoa, no horário que tinha que ser, que era às 9h, porque a plena viria. Por que eu tenho essa certeza? É porque eu conhecia os horários, sempre pegava e tal, mas o temor do Senhor, ele independe do momento que estamos passando na nossa vida, é real sobre a bondade de Deus. Pode vir a dúvida na nossa cabeça, mas porque a gente teme a Deus, não, eu tenho convicção que Deus é bondoso, que Deus vai fazer na minha vida, né? Promete a proteção angelical, garante a atenção contínua de Deus. Se eu temer a Deus, eu vou conhecer a Deus, eu sei que Ele vai me proteger, né? Fornece a sua provisão, contém grande misericórdia, promete proteção, olha só, realiza nosso desejo e nos livra do mal, dá sabedoria, entendimento e administração de tempo, olha só isso, que legal. É a nossa confiança e nossa proteção diante da morte. O temor do Senhor traz paz à mente. Quantas vezes tivemos momentos em nossa vida que poderiam ser turbulentos, mas por temermos a Deus, a paz veio sobre a nossa mente. Resulta em plena satisfação, irá nos manter no caminho. O temor do Senhor irá nos manter no caminho, o temor do Senhor irá nos manter conectado a Deus, conectado ao Espírito Santo. Produz uma família sólida, produz uma liderança de sucesso. Tem as referências bíblicas, posso estar passando para vocês depois, mas eu creio que tem no nosso material, né? O temor e a salvação. O temor de Deus deve andar forte nos nossos corações. Não importa há quanto tempo somos salvos. A salvação é um dom gratuito de Deus, dado pela graça, e Ele nos capacita a viver no temor do Senhor. Paulo proclama, lá em Atos 13:26, vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Sem eles, o santo temor, não reconheceremos a nossa necessidade da salvação. Sem temer a Deus, eu não vou reconhecer que eu preciso de salvação. Sem temer a Deus, eu não vou reconhecer que eu preciso de Deus. Eu não vou reconhecer que eu não sou nada sem Deus na minha vida. Então, o quão importante é o temor do Senhor. Quanto à irreverência é julgada, todos fazem uma avaliação de suas vidas. E as motivações erradas são purificadas pela luz do julgamento. Esta é a atmosfera para corações sinceros de arrependimentos, cheios de temor a Deus. Sabe, o temor do Senhor nos leva a entender que somos necessitados de salvação, que somos necessitados da presença de Deus, que somos necessitados do Espírito Santo. Devemos temer a Deus, devemos buscar ardentemente o temor do Senhor nas nossas vidas. As coisas demais não vão acontecer nas nossas vidas por causa do temor do Senhor. Sabe, temos que buscar ardentemente o temor do Senhor. Vou ler aqui para vocês Judas 24:25, que fala assim: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante a Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e sabedoria, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que o temor do Senhor seja muito claro no nosso coração. Nós não venhamos a temer a homens, mas sim a temer a Deus. Nós venhamos entender a nossa identidade em Deus. E entender a nossa identidade de Deus é temer a Deus, é buscar a Deus, é buscar ardentemente o nosso propósito de vida. E isso só vai acontecer se temermos a Deus. Entender que a forma como nós vivemos as nossas vidas, a forma como que nós honramos a liderança, a forma como que nós honramos a Deus, fala muito a respeito de nós. Nós devemos buscar o temor do Senhor, para que a glória dele seja manifestada em nossas vidas todos os dias. É o temor do Senhor que vai fazer com que nós cumprimos o nosso propósito. É o temor do Senhor que vai fazer que nós não venhamos a dar
passos em direção a erros, passos em direção às coisas que não agradam a Deus, passos em direção às coisas que nos distanciam do propósito de Deus para as nossas vidas. Que seja claro em nós, que nós venhamos buscar o temor de Deus, que nós temos que ter o temor de Deus em nossas vidas. Como servos, precisamos ardentemente, todos os dias, em todos os momentos, buscar o temor do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor Deus possa te abençoar grandemente, que tenha um dia de vitória, né, que nós possamos nos encontrar na nossa reunião online. Amém? Deus possa te abençoar grandemente. Fiquem com Deus e um abraço.